Vamos lá, meus irmãos. Nós temos conversado sobre a fé. E uma das coisas que precisa trabalhar os nossos corações é que, se a gente não olha corretamente para a fé, a gente não vive do jeito que deveria viver. E tem um conselho de Pedro que ele deu à igreja, que eu gostaria de compartilhar com vocês nos próximos domingos. São algumas palavras, e eu convido você a abrir na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler poucos versículos e vamos caminhar na orientação do Senhor. Então, segunda de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 3. O tema de hoje é a fé que é preciosa. E presta o celular, por favor. Eu mandei essa semana um avisozinho a respeito dessa nossa série. Mandei? Não sei para onde que eu mandei. A fé que faz sentido, o caminho da reconstrução. Porque uma fé sem sentido não ajuda. A fé precisa fazer sentido. E Pedro começa conversando, entendendo o momento que a igreja estava vivendo. Antes de ler, eu queria dizer para vocês que a epístola foi escrita aos cristãos da Ásia Menor, por volta do ano 67. E provavelmente, eles leram a segunda carta enquanto ainda estavam com a mente na primeira carta. Eles tinham recebido a primeira carta, receberam a orientação, e aí chegou a segunda carta. Eles ainda estavam meditando na primeira carta, chegou aí a segunda carta. E o apóstolo Pedro percebia a necessidade básica dos seus leitores, que era a edificação espiritual e a capacitação para vencer perigos futuros. Temos 3 capítulos nessa segunda carta. E ele abre e fecha falando dessa questão da edificação espiritual e essa capacitação para os dias difíceis. E o segundo capítulo ele fala dos falsos profetas. Então nós vivemos um contexto semelhante, nós vivemos um contexto onde podemos depositar nossa fé no Senhor, nós vivemos tempos que não são tão fáceis, existem momentos futuros que a gente espera, não espera que sejam tão difíceis, mas pelo andar da carruagem, a gente percebe que os próximos anos talvez não sejam tão fáceis. Por conta da crise econômica, o que se abate na Europa, na Ásia, então nós temos muitas coisas acontecendo no mundo. E Pedro orienta essa igreja da Ásia por conta do contexto que eles estavam vivendo. E vivemos um contexto também de falsos profetas, mas isso a gente conversa depois. Vamos ler agora, tendo conversado sobre o contexto. Eu vou ler o primeiro, depois só mais 2 pessoas, tá? Que são 3 versículos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz do Senhor, pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Cristo, com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Aleluia, amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque nós temos ela aqui na nossa frente, nós rogamos ao Senhor que o Teu Espírito continue ministrando nossas vidas. Nós não queremos seguir, Senhor, na dureza do nosso coração. Não queremos, ó Deus, ser gente com o coração fechado para o Senhor. Nós queremos, ó Deus, estar abertos e que o Teu Espírito nessa manhã nos conduza, trabalhe dentro de nós, nos ajude a perceber áreas que precisam ser trabalhadas. Suplicamos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estava preparando aqui a nossa reflexão e nós estamos apenas na saudação da carta. Mas tem tanta coisa aqui nessa saudação que eu falei, eu preciso dividir. Porque como é que eu posso passar pela carta simplesmente como se a saudação fosse uma saudação? Oi, tudo bem? Oi, como é que você vai? Gente, quando a gente encontra, nem sempre as nossas palavras tem o real sentido daquilo que a gente fala e daquilo que a gente pergunta. Mas nessa carta, elas estão recheadas de sentido e significado. Então nós não podemos passar correndo pela saudação.
Então eu vou trabalhar hoje o versículo 1, no próximo domingo o versículo 2, depois o verso 3, e se o senhor quiser a gente encerra, senão a gente segue trabalhando. Então nós vamos dar ênfase hoje no verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Por que Simão Pedro? Por que não Pedro, Pedrão, Cefas? Por quê? Aqui vemos uma apresentação, apresentando quem estava escrevendo a carta, quem ele era e como ele era conhecido. O nome Pedro era como ele era chamado, era mais comum, era como o nosso Senhor chamava. Quem não lembra da frase? Pedro, tu me amas? Ele constantemente era chamado pelo Senhor Pedro. Mas aqui nós vemos ele se referindo e falando de si como Simão Pedro. E aqui nós temos algo muito particular. Por que Simão? Simão aqui faz referência a um evento, Atos 15, onde Pedro é chamado de Simão, só menos em 2 lugares, aqui e lá. Ele é chamado, lá, Atos 15, é chamado de Simão, trazendo a memória dos irmãos do concílio de Jerusalém, como aquele que decidiu abrir as portas para a igreja aos gentios. Aquele concílio estava reunido e se nós observarmos aqui, eu trouxe o texto, você vai ver. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Então aqui Lucas relata na boca de Tiago, quando ele olha para Pedro e chama ele de Simão. E ele traz agora esse contexto. Esses irmãos estavam na Ásia e eles precisavam ser lembrados nesse momento de transição, de luta, de dificuldade, de perseverança no Senhor, que esse que estava entrando, escrevendo a carta, era aquele. Essa igreja que havia sido chamada, que não era do Senhor, mas que era uma igreja convertida ao Senhor, gentios convertidos ao Senhor, precisavam lembrar que aquele que estava escrevendo era aquele que lá no concílio de Jerusalém tinha dado um voto para que as portas se abrissem para a igreja aos gentios, para os gentios. Isso não é simplesmente o nome dele, mas na mente daqueles que estavam ali na igreja faz todo sentido. Quem é esse Pedro? Pedro, filho de quem? Filho do Zé, da Dona Maria? Quem que é esse Pedro? O Simão. Simão Pedro. Simão lá do concílio? Aquele que está lá, do apóstolo, que vamos dizer assim, ou é outro, né? Qual que é o Simão? Qual que é o Pedro? Esse Pedro, que abriu as portas, dando a ele não só uma identidade, mas também uma autoridade. E ele fala, esse Simão Pedro, servo e apóstolo. Se nós observarmos, por que ele colocou servo e apóstolo? Aqui servo é uma palavra atenuada, é uma palavra mais singela para nós, é uma palavra que não tem tanto significado. A gente pode achar que até um ajudante, mas aqui servo era aquele servo escravo, era o doulos, aquele cara que não tinha direito nenhum. Era a mesma palavra usada para o escravo. Então quando ele diz Simão Pedro, o pai lá, o chefe da igreja, escravo de Jesus Cristo e apóstolo, ele está não só colocando a sua humildade, mas como a sua autoridade. Dizendo, eu estou como escravo, a sua utilidade, servindo a Jesus, como estou a serviço de Jesus. Então ele escreve, então esse cara que era admirado, que era visto, alguém como que era vamos dizer assim, não queria usar essa palavra, o chefe da igreja, agora ele se coloca numa posição de humildade, no início da carta, dizendo, eu sou escravo e apóstolo. Para a mentalidade do primeiro século, escravo enviado por Jesus. É como se ele estivesse dizendo, eu sou um daqueles que vive
para Deus, para satisfazer a vontade de Deus em Jesus Cristo, que me enviou com uma mensagem. Então eu sou o chefe da igreja que vim como escravo e enviado de Deus com uma mensagem para falar ao seu coração. Era isso que ele estava dizendo no início da sua carta. Isso é impactante para nós, talvez não seja, mas para aqueles que estavam lendo, ainda ouvindo os ecos da primeira carta, agora chega mais uma carta, e uma carta agora com novas recomendações, então o coração gera uma expectativa e um desejo de ouvir a palavra dessa pessoa. Aqueles que por meio da ação justificadora de Deus, eu sou esse, e direciono a minha carta. A quem que eu endereço a carta? Eu mando a minha carta para Karina, Marcelo endereçada para Karina. Pedro endereçado a quem? Aqueles, como diz aqui o versículo 1, aqueles que mediante a justiça de Deus, e nosso Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Não é qualquer tipo de fé, mas por meio daquilo que Deus fez na cruz do Calvário, receberam no espírito, no coração, uma fé que é preciosa. Há quem diga que a fé é a moeda do reino de Deus. A fé foi dada por Deus ao seu povo, aqueles que creram e seguem crendo. Por isso ela é valiosa, porque ela me ampara e me coloca diante de Deus como alguém justificado, perdoado, amado, e me coloca diante da sociedade, me dá condições de viver de um jeito santo, reto e justo, com coragem, com ousadia, com fé. Essa fé, por isso ela é preciosa, porque em todas as instâncias da vida eu uso essa moeda. Todo lugar, como se você tivesse um cartão Platinum, um cartão Black Power, que você não tem limite, e todo lugar que você fosse, você pudesse usar esse cartão, todo mundo aceita. É a fé em todas as situações da vida. Essa fé é uma fé preciosa. Não é uma fé que pode ser deixada, abandonada, deixada num canto. Coisas sem valor, você deixa. Você guarda quando você acha que pode algum dia voltar a precisar. Não é assim? Quando você guarda, não tem coragem de jogar isso fora não. Vai que eu preciso. Ainda tem algum valor, mas coisa de valor, você guarda, você sabe onde está. E quando você não sabe, aí você faz igual a mulher que perdeu a dracma. Você sai correndo atrás, procurando, porque você sabe, eu não posso me dar o luxo de perder, porque é precioso para mim. Está vendo como nós não podemos passar correndo por uma saudação numa carta? E aí ele não para por aí, ele fala ao coração daqueles que haviam sido justificados pela ação de Deus, receberam a mesma fé valiosa que nós recebemos. Aqueles que possuem, por meio de Jesus, o mesmo direito e herança que possuímos. Ele estava dizendo aquelas pessoas que eram gentios convertidos em Cristo, por meio de Cristo, vocês têm a mesma herança e os mesmos direitos que nós, judeus e apóstolos. Isso dá um up no coração daqueles que estão caminhando na fé. Não é só você foi abraçado, agora você foi adotado, você está na família, mas você não se sente da família. Se sente jogado, alijado, separado. Eu estou dentro da casa, mas ninguém me ama, ninguém me quer. Não é isso. Ele estava dizendo, você agora é parte da família, foi trazido para perto, você tem os mesmos direitos. Ele comparando aqui a mesma palavra usada para o cidadão romano, para aqueles que compravam a cidadania romana, tinham todos os direitos de todas as coisas dentro do império. Então aqueles que foram trazidos e justificados por meio de Jesus Cristo, têm essa fé valiosa que traz esse benefício de herança, de direito. Ele estava direcionando a carta que aqueles que haviam recebido por fé, por meio da justiça e compreendido o valor da fé. É apenas na justiça de Deus que a fé se torna possível. Fora da justiça de Deus, essa fé não tem o menor sentido. E depois nós vamos conversar mais sobre a justiça de Deus. Mas essa aqui, Deus manifestou a sua maior bondade, a sua justiça, justificando aqueles que não eram justificados. Tornou justo aqueles que eram devedores.
resgatou e pagou, quitou. Você não deve mais nada, você foi justificado. Essa é a justiça de Deus. Deus foi ofendido na sua santidade, e o homem caminha para longe de Deus, como inimigo de Deus, como diz Efésios, e aí Deus precisa que a sua santidade e a sua justiça seja satisfeita. Alguém tem que morrer, porque é assim desde o princípio. O pecado gera morte. Então, Jesus morreu para satisfazer as exigências da santidade e da justiça de Deus. Por isso, Ele é aquele que justifica e que nos justifica, e é o justo, o justificador. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Eu não sou apenas escravo, não sou apenas enviado, mas eu sou enviado de Jesus Cristo. E aqui confere uma graça e uma autoridade. Ele se denominar como apóstolo, conferir a ele um embaixador. Eu estou vindo com uma mensagem direto do rei, do dono. Então eu estou vindo com autoridade para falar o que eu preciso falar para vocês. Mas de que forma nós podemos crescer e amadurecer hoje, no século 21, com essa saudação? Ele apenas disse: oi, bom ou não? Ele apenas disse: oi, gente, sou eu, Pedrão. Como é que vão as coisas por aí? Para vocês que creram, saudações. Nós podemos crescer nessa saudação, olhando para o Senhor e olhando para o exemplo de Pedro. Então, nas palavras de Pedro, nós podemos entender: somos de propriedade exclusiva de Deus. Pedro, quando ele diz eu sou escravo, era alguém que ele foi comprado por um preço. O escravo não virava escravo porque ele falava: Senhor, posso ser seu escravo? Vamos brincar? Vamos, eu sou escravo. Não, ele era comprado. O escravo, ele ia para o mercado, eles olhavam se ele tinha algum valor, quanto que dava por aquele escravo, se ele era alto, forte, magro, raquítico, comprava. E depois ele não tinha mais direito. Ele praticamente não era um ser vivo. Ele estava ali simplesmente alguém que pertencia e tinha todos os direitos sobre ele. Pertencemos a Deus de forma inalienável. Não pode ser tirado nem vendido. No momento que Deus pagou o preço pelo seu resgate, Ele falou assim: quanto é que é a Kátia? Eu amo demais essa menina, eu quero comprar ela. Falei assim: eu vendo, mas tem que ter preço de sangue. Ele falou: eu pago. Então você vai ter que morrer. Eu morro. Está aqui o preço pago por ela. Agora ela pertence a um novo Senhor. E agora, esse é um Senhor que não vende e nem desfaz o seu negócio. Não vende, não aluga e não empresta. E ninguém tira das mãos de Deus. Jesus falou: você lembra? Aqueles que o Senhor botou na minha mão, ninguém vai se perder, ninguém tira. É isso. Você foi levado para as mãos de Deus. Você é um servo. É mais romântico chamar de servo, mas se eu não trabalho a ideia do escravo, você não entende o que ele está dizendo e como nós podemos viver a nossa vida. Nós somos como escravos livres do pecado e da morte, mas nós estamos debaixo de um senhorio. Ele me comprou, me libertou da morte, do inferno e do pecado. Mas Ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu estou debaixo de um senhorio. Eu continuo sendo servo e escravo de alguém. Só que o nosso Senhor é bom, é justo, é gracioso, é benigno, diferente do nosso outro dono. Agora eu preciso entender a minha condição para que eu possa viver de forma a agradar a quem? O meu Senhor. Porque se eu fui comprado e continuo sendo escravo, agora eu tenho um novo Senhor, então eu preciso agradar esse novo Senhor. Vocês estão comigo? Amém? Ninguém pode nos possuir,
Deus nos criou para Ele. Ninguém mais pode te possuir, a não ser Ele. Fomos comprados por um bom preço, pertencemos a Ele. Deus nos criou para Ele. Nós temos nele. Então, quando nós olhamos, somos propriedade exclusiva de Deus. Quem fala sobre isso? Pedro, na sua primeira carta, falando aos mesmos irmãos, ele diz: antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam graça de Deus. Finalidade e propósito. Quando nós nos identificamos como escravos, agora propriedade exclusiva de Deus, como Pedro mesmo fala na sua carta, sacerdócio santo, lembra? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está dizendo que nós somos criados com um propósito e com finalidade. Deus não faz nada sem finalidade, sem o fim, e nem sem propósito. O que nós vamos fazer hoje? Não sei, tem nada para fazer, vamos criar um povo? Não sei, sei lá, cria aí um tanto de estrela e põe o nome nelas. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz, porque se você entender isso, a sua vida vai ser melhor. Porque se nós estamos debaixo de um novo senhorio, se tudo que acontece comigo, Deus sabe. Se Ele é um Deus justo e bom, então tudo que acontece comigo tem finalidade e propósito. Para que eu cresça e amadureça na fé e continue obedecendo e amando aquele que me ama e me guarda. É fácil tropeçar? Não, mas a criança quando tropeça, aprende. Nós erramos e é difícil errar, mas a gente erra e precisa aprender. Então tem finalidade e propósito. Fomos criados para o louvor do seu nome. Efésios 1:6. E o amor, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Fomos feitos com finalidade, para o louvor de Deus. E o propósito? Anunciar as grandezas daquele que nos chamou da morte para a vida. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ele nos fez propriedade para anunciar as grandezas do seu nome. Finalidade e propósito. Então eu não estou caminhando com Deus porque não tem outra opção. Eu não estou caminhando na fé porque não tem outra coisa para fazer. É porque eu entendo o que Deus fez em Cristo, que nisso que Deus fez, me chamou, me comprou, me redimiu, me trouxe para o lado de cá, para perto dele, para o reino dele, para o povo dele. E enquanto eu caminho com o seu povo, ele cuida, ele trabalha, lapida, ajusta, consola, exorta, para uma finalidade, um propósito. Por isso eu não posso viver de qualquer jeito. Se eu sou escravo, eu preciso fazer a vontade do meu Senhor. E é aqui que a porca torce o rabo. Porque não só nos fez como propriedade exclusiva dele, mas ele também, nós somos feitos para uso exclusivo dele. Vou falar de novo. Nós somos propriedade, pertencemos a Deus. E fomos feitos para uso exclusivo do dono. Isso nos ensina. Então, quando Pedro diz servo, escravo e apóstolo, ele está dizendo, eu pertenço a Deus e vou em nome dele, porque é só a vontade dele que me importa. Nosso dono nos deu uma missão. Fomos enviados ao mundo, Mateus 28 e Marcos 16, depois você pode ler lá, com a missão de anunciar a bondade e a misericórdia de Deus. Então, enquanto estamos vivendo, não podemos viver satisfazendo outros donos. Não podemos viver satisfazendo outras vontades. Então, semana passada eu falei sobre outras vontades, a minha. Muitas vezes eu sou o meu próprio dono, o meu Senhor, porque se eu faço só a minha vontade, então quem manda não é o Senhor, sou eu.
Não tem alguma coisa errada aí? Vocês estão conseguindo entender? Então, se eu fui criado por Deus, para uso exclusivo de Deus, então é Ele quem me orienta a respeito daquilo que eu devo fazer, e não são mais as minhas vontades, os meus desejos, nem nenhum outro sistema ou pessoa me domina. Eu sou de Cristo. Isso é o primeiro. Então, o meu trabalho, a minha profissão, o meu tempo livre, tudo que eu faço tem que obedecer a essa regrinha. Uso exclusivo de Deus. Então, eu posso trabalhar para o Estado, mas tem limite. Porque o limite é onde? Não dê de encontro com a vontade do meu Senhor. Eu posso ser qualquer profissão, desde que essa profissão não bata de frente com a vontade daquele que é o meu dono. Então você é livre, meu filho, vai e não peques mais, vai e viva no amor, espalhe o amor, vive o amor, prega o amor, evangeliza e chama esse povo para perto, mas não esquece que eu sou seu dono. Mas não esquece que você só eu que posso usar, porque eu tenho direito garantido, você é propriedade minha, eu comprei, eu paguei para te resgatar. Você se desviou, você se perdeu, você morreu, o pecado te destruiu, mas eu fui lá e paguei o preço para trazer você para perto. Então você é meu. Por isso eu não posso me deixar me levar por qualquer sentimento que surja ou palavra na minha mente. Essa semana eu liguei para uma moça, serva do Senhor, abatida em casa, não é a Alexandra, mas também tá com um problema no ovário, sentindo muitas dores. Eu falei, minha irmã, não esqueça quem você é em Cristo. O Senhor te ama, olha para Ele. Ele conhece toda a sua dor, Ele conhece todas as suas lágrimas, Ele recolhe as suas lágrimas, porque Ele não é um Deus ruim, Ele não é um dono ruim, Ele é aquele que presta atenção em todos os seus filhos e chama para perto. Ele conhece a sua dor. E isso pacifica, porque enquanto você está sentindo dor, você fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor cuida de mim. Eu sei, porque se eu tiro os olhos do Senhor, o meu coração se inflama e eu começo, como os amigos de Jó, a questionar Deus e falar assim, olha, se mata, porque Deus nem olha para você. Deus te abandonou, porque você está vivendo um negócio que não é possível. Problema em casa, problema no trabalho, problema de saúde, problema, Deus não te ama. E o coração se inflama e acredita nessa. Então a sua mente fala assim, eu acho que eu voltei para o outro dono. Não é verdade. Você faz parte de um povo a quem Deus resgatou. Verdadeiramente somos livres, comprados por seu grande amor, pois Cristo nos resgatou. É isso que me move, é isso que alegra o meu coração. Eu estou sentindo dor, estou angustiado, aí eu olho para a cruz, eu olho para o meu dono, eu contemplo e vejo, Deus, isso tudo vai passar. Sabe por quê? Porque um dia o Senhor me trouxe para perto, um novo céu, a nova terra está vindo por aí, e aí o meu corpo vai ser glorificado, tudo vai ter passado, e o Senhor continua sendo bom. Isso está embutido na palavra, servo de Cristo. Escravo de Cristo. O escravo conhece o seu Senhor. Prontidão. Eu preciso estar pronto para ser usado pelo Mestre. Aonde eu vou, por onde quer que eu vá, eu preciso estar pronto. Eu vou levar as meninas na escola, eu preciso estar pronto para dar razão da minha fé, para poder ministrar a paz, para poder ministrar uma palavra de esperança, para orar pelo enfermo. Eu preciso estar pronto, porque na hora que o Senhor falar, fala, eu falo. Daquele fala, cala, eu calo. Na hora que você entrou numa rodinha e aqui está esquentando o clima, e você está morrendo de vontade, o seu eu, o seu ego, o seu coração em tumulto, você está cheio de coisa para falar, agora eu vou falar umas verdades e fulano vai ver. Aí o Espírito fala assim, fala não, sai de mansinho, é a hora, essa é a hora que você ouve a voz do Mestre e diz quem é que manda na sua vida. Se você fala, você é autoridade sobre você e você colhe o preço da sua escolha. Se você faz de mansinho, como dizia o profeta Raul Gil, pega o seu banquinho e sai de mansinho, você obedece ao seu Senhor.
Outro dia eu ouvi um pastor falando, dando um testemunho, e ele dizia o seguinte: o irmão estava testemunhando a dificuldade que ele estava passando. E o pastor: eu vou te ajudar. No coração dele, falou assim: eu vou ajudar. Eu não dó. Eu vou pegar todas as minhas economias e vou dar para esse irmão que está passando necessidade. O irmão falou: pastor, eu não vim pedir dinheiro, só vim pedir oração. Não, eu vou orar, meu irmão, eu vou orar. No coração dele, ele já estava movido a dar tudo que ele tinha. Aí, enquanto ele orava, Deus falou assim: é você ou sou eu que vai ajudar? Quem é que vai te socorrer? Você tem uma escolha para fazer. Qual socorro é melhor para ele? O seu ou o meu? Tem problema dar? Não. Tem problema ajudar? Não. Mas quem é que manda? Se eu sou servo, eu preciso ouvir a voz do meu Senhor. Aí depois o pastor falou: os irmãos no dia seguinte foram supridos e passaram os próximos 2 anos sendo supridos. E foram abundantemente abençoados. Aí ele falou: o meu dinheiro daria para 3 dias. Quem que é melhor obedecer? Se eu tivesse dado meu dinheiro, eu teria dito para o Senhor: pode deixar que aqui eu seguro. Pode deixar que o Senhor me abençoe, eu vou abençoar. Mas Deus ainda foi gracioso e falou assim: quem que é melhor? E ele foi obediente. E os irmãos saíram de lá e receberam a provisão do Senhor. É Deus quem cuida de você. Cuida do seu coração, da sua casa, da sua família, da sua saúde. Não permita mentira entrar no seu coração, nem o diabo te oprimir, nem nada, nem ninguém dizer que o seu Senhor é ruim. Ele é bom. Você pertence a um Deus que é todo bondade, que é todo justo, que não existe nada nele, nenhuma variação. Ele não envelhece, ele não perde a força, ele não é uma bateria que desgasta, que perde a sua vida útil. Ele é um Deus todo poderoso. Somos propriedade exclusiva de Deus, para uso exclusivo de Deus. Prontidão. Aonde quiser que eu vá, eu vou. Que o cristão deve estar a serviço do rei. No mundo antigo, o escravo literalmente não tinha tempo disponível para si mesmo, não havia para ele dia de festa, nem tempo livre, nem horário de trabalho estabelecido de acordo com algum acordo mútuo entre o patrão e o empregado, não tinha nada, nem férias. O escravo vivia para o seu senhor. Nós temos benefícios demais, talvez por isso a gente tenha um coração tão duro. A gente tem tantos benefícios e quer tanta coisa de Deus, que a gente não imagina que Ele é o nosso maior tesouro, que eu não preciso nada dessa mixaria que esse mundo nos oferece. Mas esse escravo que Pedro está dizendo que era, não tinha nenhum direito. Nenhum direito. Ele simplesmente, até mesmo diante da lei, ele poderia deixar de fazer o que a lei mandava, porque o seu Senhor pediu outra coisa. Essa é a referência. Devemos a Deus obediência irrestrita. A vontade de Deus deve ser nossa única lei. Vai, vai. Fica, fica. Não fala, não fala. Fala, fala. É melhor falar. O que o Espírito mandar, obedece. Por isso que Paulo fala que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Vivam no Espírito e vocês não satisfarão as vontades da carne. Por quê? Porque a carne é quem explode como um vulcão, cheio de demanda, cheio de vontade, de tirar satisfação, de querer os desejos, e é meu direito. Joga tudo na cruz e diz: você não tem direito nenhum. Seu direito é se humilhar diante daquele que te deu vida. Baixa a sua bola. Meus irmãos, eu tenho chamado vocês para o jejum. O jejum não é fácil. Se fosse fácil, mas não é. Mas é uma oportunidade de você dizer para você mesmo: se submete à vontade do Senhor. É uma oportunidade para você de olhar para Deus e falar: Deus, me santifica. Eu estou morrendo de vontade. Eu já falei várias vezes aqui, no jejum, que me acaba não é a comida, é a vontade de comer besteira. Quanto mais o tempo passa, mais eu olho para as coisas, quero comer biscoito, quero comer bala, quero comer chiclete, chocolate, tudo começa a vir desesperadamente, bombom, coxinha, e eu quero ver, eu não estou com fome, aqui o estômago não está roncando. Pão de queijo, meu Senhor Jesus. Não pode ter pão de queijo dentro de casa, pelo do jejum.
Por quê? Porque é um negócio tão estranho. Não sei para vocês, mas eu começo a fazer jejum, com 5 minutos eu já estou desesperado. É isso mesmo. Parece que já tem uma eternidade que eu estou falando, Jesus me santifica. Ele falou assim, meu filho, tem 5 minutos que você começou o jejum. Você não tem vergonha, não? Mas é porque a gente vive para a gente. E o jejum ajuda a gente a voltar para as mãos do nosso dono. E dizer, eu não vivo mais para mim. Eu não vivo mais para as minhas vontades. Eu vivo para a vontade daquele que me chamou. Prontidão. E aquela hora, obediência irrestrita. Se ele falou para não ir, não vai não. Não vai. Eu vou chegar só pertinho. Não vai. Mas eu não vou entrar, eu vou ficar na porta. Não vai. Por quê? Porque você já desobedeceu na hora que você abriu a porta de casa. Porque ele falou, eu acho que você não deve ir. Mas não vai. Ele fala assim, tá bom, eu sei me cuidar. Estou orando, estou jejuando, estou firme. Essa semana eu orei 2 vezes. Aí você vai. Já desobedeceu a voz do seu Senhor. Então, que horas eu devo corrigir minhas filhas? Senhor, me orienta. Me ajuda a corrigir minhas filhas. Que hora que eu devo corrigir os empregados? Que horas que eu devo corrigir a minha vida, o meu coração? Quando eu olho o outro e condeno e julgo, é a hora da correção do meu próprio coração. Falar, Deus, me perdoa porque eu estou julgando meu irmão. Como é que é o meu coração? Me corrige, me ajuda. Porque é fácil corrigir os outros, difícil é se corrigir. E aí existe graça de Deus. Esse Deus que é bondoso, Ele sabia que seria tão difícil que Ele disse, eu não vou deixar você sozinho. Eu vou enviar o meu Espírito, da minha parte. Ele usando a ilustração, o sangue do meu sangue. Vai estar ao seu lado para te ajudar. Você não vai estar só. Então tudo que você precisa, você tem para estar pronto e ser obediente. Mas acima de tudo, somos um povo que vive exclusivamente por meio da fé no Filho de Deus. Fé no Filho de Deus. Qualquer proposta indecente deve ser rejeitada, porque nós somos e vivemos na fé do Filho de Deus. Outro dia um padre começou a ser perseguido. Sabe por quê? Porque ele fala de fé. Porque ele é centenas e milhares de seguidores. Nunca falou de política. Mas está falando da fé no Senhor Jesus Cristo. Isso incomoda. Então, nós seremos tentados e tensionados a pegar o que não é nosso. Nós seremos tensionados a fazer conchavo. Nós seremos tensionados a fazer, como muitas vezes o povo, aliança, como fazia no Velho Testamento. Deus falava, não faz aliança. Ele ia lá e fazia. Não dá os seus filhos em casamento. Eles iam lá e pegavam as meninas lá do outro lado. E colhia o preço. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Então, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou contemplar, mas eu vou dirigir meu carro. Eu tenho que dirigir como um filho de Deus. Eu vou exortar alguém, eu vou exortar como Jesus Cristo exortava. Eu quero ser manso e humilde como Jesus. No meu trabalho, na minha profissão, preciso ser manso e humilde como Jesus. Onde quer que eu esteja, eu preciso ser como Ele, porque a lei dele é que me domina. Então, tudo que eu faço precisa refletir isso, porque é uma vida que precisa ser sem... Desculpa. Essa fé centrada em Jesus Cristo é uma fé que descansa na justiça, no amor e no perdão. Na justiça, no amor e no perdão. Por isso que é isso que a gente acabou de experimentar aqui, a ceia do Senhor. Justiça, amor e perdão. O que de graça vocês receberam, de graça vocês vão dar. Justiça. Nós somos aqueles que batalhamos pela justiça. Vamos lutar contra o oprimido, contra aquele que está sendo injustiçado. Nós vamos lutar pelo amor, pelo perdão. Nós vamos conceder perdão. Nós vamos viver no amor e no perdão pelo exemplo e pela ordem, pela lei que domina nos nossos corações. Então guarda isso no seu coração. Eu vou parar por aqui. Nós estamos no primeiro versículo da carta. E nós só olhamos para essa característica de Pedro, escravo e apóstolo, que vive para satisfazer o seu Senhor
e sai com autoridade para cumprir a missão recebida pelo seu dono. Mas quem não vive como escravo não tem como ser enviado. Quem não obedece, não está pronto para obedecer, não pode seguir em obediência à missão do dono. Porque vai parar no meio do caminho. Vai parar e vai... outro exemplo para encerrar. Um rei falou, tem um batalhão, um outro rei aliado, longe da gente, que vai ser atacado, nós precisamos avisá-lo. Chamou o melhor mensageiro, chamou e falou, pegue o melhor cavalo, mas faça do jeito que eu estou mandando. Você vai correr 12 horas direto. Você vai parar algumas vezes. Não acaba com a saúde do seu cavalo. Preste atenção. Esse é o melhor cavalo, o mais saudável, mas a sua missão é ir lá e levar essa mensagem. Beleza. Pegou o cara. Foi-se embora. Não parou, não deu água, não deu comida. Ele tinha a mensagem certa, os meios certos, mas não entregou a mensagem. O cavalo desfaleceu. Ele parou depois da metade do caminho. Por quê? Não ouviu a recomendação do seu rei. Ele era a pessoa certa, tinha a mensagem certa, a recomendação certa, mas não cumpriu a missão. Por quê? Porque não soube obedecer. Então você pode ser a pessoa certa, ter a mensagem certa, no lugar certo, mas se você não obedecer, a mensagem não chega onde precisa chegar. Você quer chegar, quer ser eficaz na sua ação, quer que a mensagem do Senhor chegue onde precisa chegar? Então obedeça. Pare onde Ele mandar parar. Descanse, cuide daquilo que Deus te deu, que seria provisão para você chegar até onde você deveria chegar. Seja responsável, porque se você for obediente, você vai cumprir a sua missão e vai cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Amém? Vamos orar? O Senhor nos chama hoje a esse momento de reflexão, a olhar para Ele como Senhor. Muitas vezes olhamos como Pai, e devemos olhar. Muitas vezes olhamos como um Deus todo-poderoso, e devemos olhar. Mas também não podemos esquecer que Ele nos comprou por um bom preço, que somos seus servos, seus escravos, feitos exclusivamente para Ele, para sermos usados exclusivamente por Ele e vivermos exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Senhor, muitas vezes pisamos fora da linha. Na maior parte do tempo nós somos como esse mensageiro, capaz, capacitado, saudável, cheio de energia, de ânimo, de fé, mas pisamos na bola na obediência. Muitas vezes não temos muita energia, muita fé, porque gastamos com outras coisas. Muitas vezes nos deixamos levar pelas demandas do nosso próprio coração. Ou achamos que somos melhor do que o Senhor e começamos a fazer pelas pessoas aquilo que achamos que deve ser feito, como se o Senhor não estivesse olhando e vendo. Pai, nós queremos ter humildade, reconhecer que o Senhor está muito acima de nós e que o Senhor sabe de todas as coisas. Nós queremos aprender a obedecer, queremos ter consciência e prontidão para obedecer. Cuida de nós, Senhor. Ajusta o prumo do nosso coração, a bússola do nosso coração. Ajuda-nos a sermos mais parecidos com Jesus. A ser mais parecido com Jesus deve ser essa nossa meta. Oh, Pai, queremos viver o nosso dia a dia durante a semana sem esquecer da Sua palavra, sem esquecer do Senhor, sem esquecer das palavras de Cristo, sem esquecer que fomos comprados, amados, trazidos para perto, enxertados no corpo, feitos família de Deus, filhos de Deus, mas com finalidade e propósito. Não queremos nos esquecer. Muitas vezes nos deixamos, ó Deus, levar pela agenda da semana. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, porque queremos cumprir a missão que o Senhor estabeleceu. Oro por mim e pelos meus irmãos, no nome santo de Jesus.
Que a graça bendita do Senhor, o amor do Pai e a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus na face da terra. Em nome de Jesus. Amém.